hoje. E pedimos com grande alegria. Deus nos guardou durante esse dia, guardou os nossos familiares. Eu louvo a Deus por isso. Eu peço aos irmãos que sempre orem comigo. Foram 10 anos longe daqui e estamos num período de readaptação, porque nós conseguimos nos readaptar logo. Eu vou louvar a Deus. Esse mundo fala sobre, mesmo em meio às incertezas, nós devemos entregar as nossas vidas na mão de Deus, porque nós conhecemos Ele e sabemos que Ele é o melhor para nós. Amém.
mim, para com a minha família, e hoje eu estava completando 3 meses. Aí eu disse, hoje você vai cantar. Eu estava ali já querendo chorar, para o meu peito, eu disse, primeiro vai cantar. Então eu quero agradecer a todos vocês, porque eu tenho certeza que Deus ouviu todas as nossas orações, e principalmente eu sei que o nome da minha família esteve no pensamento de vocês. E aqui não é só minha, nem de Guilherme, né? Toda a igreja, porque eu sei que toda a igreja orou, então é certo que ela é de todos um pouquinho. Eu vou querer louvar o Senhor com cantar comigo 174. Jesus é céu infinito amor, por mim na cruz morreu, e foi por mim ele perdoou. Jesus a mim sofreu.
motivo de muita alegria, muita gratidão. E que eu peço que os irmãos continuem orando por mim e pela minha família. Amém. Mais alguém? No nosso cenário, vamos cantar o hino de 269. Havemos de colher para a retirada da oferta. Distribuir ou conceder. Então, biblicamente, a antiga dispensação foi a forma que o Evangelho ele foi repartido, distribuído, ele foi espalhado ou pregado na época dos patriarcas e dos profetas. Também pode ser entendido como a forma que Deus usou para se comunicar com o povo naquela época. E nós vamos entender um pouco como Deus ele fez isso, né? Como ele usou para pregar o Evangelho na época. Na antiga dispensação, o Evangelho ele foi apresentado em forma de figuras, símbolos, né? Então nós tínhamos o sacrifício, né? Nós tínhamos o tabernáculo, o altar de incenso, né? O altar de sacrifício, a mesa dos pães asmos, né? Toda aquela cerimônia que era realizada. Então, essa foi a forma, né, que Deus entendeu para pregar o Evangelho naquela época. E isso se iniciou na queda de Adão e Eva, e foi até o surgimento de Cristo, né? A primeira aparição de Cristo na terra. E se tem a velha, também tem a nova. A nova dispensação, ela se iniciou com a morte de Jesus Cristo na cruz, e ela vai prosseguir até a sua segunda vinda. Então, né, a primeira ela foi um tipo, uma figura, uma sombra, né, da segunda, né, e era um exemplo que Jesus usou, né, para demonstrar a sua vinda e a sua morte, né? E
E a segunda, ela é antitipo, né? Que é ela em realidade e em concretização do que foi pregado anteriormente. É tanto que João Batista, quando ele vê Jesus pela primeira vez, ele apontou para Jesus e falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali, né, o tipo, ele apresentava, né, Jesus como Cordeiro de Deus, né, o sacrifício que era realizado de um cordeiro macho, né, de 1 ano, e era um cordeiro sem defeito. E desde a queda de Adão, Deus sempre teve um povo que manifestou essa pregação em símbolos. E em especial os patriarcas e profetas. Então Deus chamou Abraão de sua terra e Deus fez uma promessa a Abraão. Vamos ler Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. O irmão que encontrar, por favor, pode ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, a tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partiu a meditação e abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoe os que te abençoarem, e abençoe os que te abençoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Deus fez 2 promessas para Abraão. Primeiro, disse que ele seria um pai de grande nação, que é normalmente alguém que foca. Mas o mais importante está no final do versículo 3, que diz que todas as nações, ou todas as famílias, sejam benditas por causa dele. Então ali, na verdade, Deus estava apresentando o plano da salvação para Abraão. Né? E Abraão, ele creu e ele se importou com a salvação das gerações seguintes que havia. Né? E ali Deus começou a apresentar esse plano para Abraão. Abraão, ele se preocupou com a nossa salvação hoje. Né? Ali, através da sua descendência, que Jesus iria nascer, né? Foi isso que foi prometido. E essa promessa, ela foi repetida depois, mais na frente. Agora vamos ler Gênesis ainda, capítulo 22, versículos 17 e 18. Que deveras teus paredes, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência buscará a porta dos seus inimigos. Delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. No capítulo 22, vem narrando uma prova que Abraão, no capítulo 22, Jesus já havia mudado o nome de Abraão para Abraão, e ele recebeu uma prova, que foi sacrificar o seu próprio filho. E através do sacrifício de Isaac, agora Deus acrescentou um pouco mais no plano da explicação do plano da salvação. Isaac era o único filho de Abraão. E assim como Jesus ia vir à terra mais à frente como o único filho de Deus, o filho unigênito, que é o primeiro que nasce, assim como Isaac, também Jesus ia acontecer a mesma coisa com Jesus.
Jesus, que é o próprio Deus, ele se torna o Filho de Deus. Ele viria para se sacrificar em prol do perdão dos pecados. Só que acontece algo diferente ali. No Monte Moriá, que onde foi Isaac ia ser sacrificado, o filho, ele não morreu. Quem morreu foi o cordeiro, o símbolo. Só que no Gólgota foi diferente, foi ao contrário. No Gólgota, quem morreu foi o filho. E o cordeiro, que ia ser sacrificado no templo, ele escapou. Então ali nós vemos que Abraão ele aprendeu um pouco mais da promessa e foi ratificada a promessa que foi feita a ele, de que através da descendência dele, todas as famílias, todas as nações seriam abençoadas também. E essa promessa ela também foi repetida para Jacó. Vamos ler Gênesis 28, 10 a 14. E foi Jacó a Berseba e foi a e chegou ao lugar onde passou a noite, porque o sol era bom, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs no seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis, posta na terra uma escada, cujo topo atinge o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, meu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que está enredada, te darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e descerá ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado. Então, a mesma promessa que foi feita a Abraão também foi feita a Jacó. Jacó saiu assim como o seu avô saiu da terra dele, onde ele morava, perto dos seus pais, e também Deus apareceu a Jacó e fez a mesma promessa que fez a Abraão anteriormente, que ele seria pai de uma grande nação e que também as famílias seriam abençoadas por ele, pela sua descendência. Além dos patriarcas, Deus prometeu um Salvador por meio de seus profetas. Um deles foi Moisés, que falou se referindo a Jesus, lá em Deuteronômio, falando que Deus ia suscitar um novo profeta semelhante a ele, que o povo deveria ouvir. Vamos ler algumas das profecias que apontam para o Messias. Gênesis 49, versículo 10. Ele amarrará os seus filhos em uma vida, e o filho da sua mãe, a seita, mais excelente. E ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Obrigado. Aí vem apresentando Gênesis 49, 10. É isso mesmo? Bom, isso. O
o texto vem falando que o cetro não se separará de Judá. Né? O cetro, ele é um pedaço de madeira, de pau, um cajado, né? Que ele representava a autoridade real. Então, quando o rei iria se apresentar diante do povo, ele deveria se apresentar com um cetro, com esse cajado. Ali demonstrando, né, dando legalidade, né, aos atos que ele ia praticar. E a profecia fala que o cetro não ia se separar de Judá, ou seja, Judá ia governar o povo de Deus até que Siló se apresentasse. Siló aqui no caso é o próprio Messias. E Jacó, ele falou isso, né? O texto que ele estava falando, que ele falou isso, foi quando ele foi abençoar os seus filhos. Aí ele fez essa profecia, né? Que até a chegada de Jesus, até a sua primeira vinda, Judá que ia prevalecer sobre os outros demais. Vamos ler Isaías agora, capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um repente do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo ficará. Agora o capítulo 55, versículos 3 e 4. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma verá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunhas aos povos, como líder governador dos povos. Aqui vem falando da linhagem real de Jesus. E Jesus viria da família de Davi, né? Davi filho de Jessé, da tribo de Judá. Então, vem falando, começou uma profecia, né? Falando da linhagem real de Jesus. Agora vamos ler Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Obrigado. Os seus dias Judá será salvo, Israel terá seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus chamará, o Senhor justiça e justiça. Obrigado. Jeremias também ele profetizou que Jesus veria da linhagem de Davi, né? E ele fala que Jesus é justiça. E Jesus ele veio pela primeira vez, né? Ele morreu por nós, se sacrificou para nos dar perdão dos pecados e nos propiciar vida eterna e nos reconciliar com Deus novamente. E ele vai retornar mais uma vez. E nós não devemos esquecer que Jesus também é justiça. E quando ele vier, ele vai dar a cada um de nós conforme as nossas obras. E assim como na parábola dos 10 talentos, né, pode ser apresentado duas coisas para cada um de nós. Nós podemos ser considerados como infiel, né, e entrar no gozo do Senhor, ou servo mau. Né? E tudo que tem, aquela pessoa, o servo mau, tudo que tem, tudo vai ser tirado. E é por isso que nós devemos olhar para cada um de nós e ver qual é a nossa vida aqui na terra, né? Nós devemos observar quais são as nossas atitudes. Lá em 1 Coríntios, versículo 6, o capítulo 6, versículo 9 e 10, vem apresentando o tipo de pessoa que não vai
herdar as mansões celestiais. Lá fala assim, ó, não sabeis que os injustos não vão te herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Então, se nós cremos, né, na palavra de Deus, no seu sacrifício, né, nos batizarmos, viver uma vida, né, uma vida que agrada a Deus, né, não viver dessa forma que Coríntios, aqui no texto de Coríntios é nos apresentado, nós vamos herdar um galardão, né, um local que não vai haver choro, dor, pranto, não vai haver morte, não vai haver separação. Deus, Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Né? Deus não quer nos dar vida eterna. Deus não quer nos dar a oportunidade de nós vivermos para sempre na Sua presença e com todo aquele que nós amamos. E é por isso que nós devemos ter, né, a mesma esperança que houve no servo Jó. Né? Qual foi a esperança? Qual era a esperança de Jó? Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. Lá fala assim: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantar sobre a terra, e depois de consumir a minha pele, contudo ainda minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso minhas trevas se consomem no meu interior. Amém? Então, Jó, ele tinha essa esperança, né? Que mesmo que a morte o viesse destruir, né? Que não viesse a ele tinha certeza de que ele ia se levantar e ele veria Deus voltar nas nuvens do céu. E que nós possamos ouvir, né, de Deus, né, que nós somos servo bom, servo fiel, e entrar no gozo celestial. Amém. Vamos então nos pôr de pé, vamos doar o hino de número